Olá, meus caros alunos do sexto ano, sejam bem-vindos. Espero que todos vocês estejam bem, estejam se cuidando, tá? Espero que estejam também todos ouvindo bem. Então vamos lá, semana 3 do volume 3 do PET de Ciências. Hoje nós vamos falar sobre estados físicos da matéria. Nós falamos na aula passada sobre matéria, o que seria matéria, corpo, objeto, e hoje nós vamos falar sobre os estados físicos da matéria. Os estados físicos da matéria, eles se dividem em três tipos ou três estados físicos. Seriam sólido, líquido e gasoso. O que diferencia um estado do outro é a união das partículas entre elas, a união que há entre uma partícula e a outra, as forças de interação entre essas partículas. Tá? Então vamos começar pelo sólido, líquido e depois gasoso. O estado sólido, se vocês observarem pela figura, as partículas elas estão unidas entre elas, né? Há uma ligação, uma forte interação entre elas. E essa forte interação impede que elas se movimentem, que elas se afastem, que é o afastamento entre uma partícula e a outra, tá? Ou uma molécula ou um átomo. Impede esse afastamento. Essa força é tão intensa que não deixa que elas se afastem. Tá? O único movimento que a partícula tem é um movimento vibracional ao torno do seu próprio eixo. Tá? Então, essa é o estado da matéria sólida. Tá? Qual que é a diferença, né, se a gente pegar para pensar ou para analisar a questão do sólido para o líquido e para o gasoso, seria essa força de interação entre as partículas. Tá? Então, no sólido, a força de interação ela é muito forte. Isso faz com que o sólido tenha volume e forma definida. Por que volume e forma definida? Se você pegar como exemplo uma barra de ouro, ou no caso aí um cubo de gelo. Tá? Se você pega uma barra de ouro e transfere essa barra de ouro de um local para o outro, a forma dela mudou? Não, não mudou. Né? Se você pegar essa barra de ouro ou esse cubo de gelo, do jeito que eles estão, colocar dentro de um copo de 300 ml, qual que é o volume que eles vão ter? Vai ser o do copo ou o volume da barra e do cubo? Vai ser o volume da barra e do cubo. Tá? Então, o volume independe de onde eles forem colocados. Tá? O volume se mantém. Além do volume, a forma. A forma também é a mesma. Eles não vão adquirir a forma do copo de nenhum lugar onde eles forem colocados. É o mesmo. Pegue como exemplo também você está em um lápis ou uma caneta. Material sólido. Se você pegar esse material e colocar dentro de um copo com água, ele vai mudar a forma? O lápis vai mudar a forma? O lápis vai mudar o volume? Não, vai manter. Tá? Então esse é o sólido. Tem forma e volume fixo, não são variáveis, e isso devido à interação entre as partículas. Passando do sólido para o líquido, já é uma pequena diferença. Se vocês observarem, não há uma forte interação entre as partículas. Tá? As partículas estão próximas entre si, há uma interação entre elas, mas essa interação não impede que elas se movimentem. Tá? Elas vão se movimentar com um pouco mais de flexibilidade do que a partícula do sólido. Não vai ser somente aquela vibração no seu eixo, a vibração ao redor de si. Tá? E essa movimentação um pouco mais forte ou um pouco mais flexível, essa quebra, vamos dizer, essa quebra de ligação entre as partículas, permitindo que elas se movimentem, dá a característica do líquido de ser, né, de possuir um volume fixo, mas uma forma variável. Tá? Vamos pegar como exemplo a água ou leite. Né? Como está aqui um copo de água líquido e um copo de leite também mostrando o estado líquido. Se você pegar um litro de água e colocar numa garrafa de 1 litro, o volume mantém 1 litro e a forma é da garrafa. Agora, se você pegar esse mesmo litro de água que está na garrafa e passar
essa quantidade, esse volume, para uma panela. O volume mudou? O volume variou? Não, o volume é o mesmo, né? 1 litro de água. Mas a forma ele deixou, o litro de água deixou de ter a forma da garrafa e passou a ter a forma da panela ou de um outro recipiente. Então, o líquido possui forma variável e volume definido. O sólido possui forma e volume definido. O líquido possui forma variável, varia de acordo com o recipiente, e o volume é um volume fixo. Agora, por último, nós temos o estado gasoso. Então, se você pegar pelo estado sólido, que tinha uma forte interação entre as partículas, o estado líquido tinha a interação era um pouco menor. O gasoso já não tem interação entre as partículas. As partículas do estado gasoso possuem uma alta energia cinética, então elas estão sempre se movimentando, estão sempre agitadas, estão sempre movimentando de um lado para o outro. Tá? Essa agitação, essa inexistência, essa ausência de forças entre essas partículas faz com que o estado gasoso não possua volume e nem forma definida. Tá? Tanto o volume quanto a forma, ela é variável, vai depender do recipiente onde o gás for colocado. Tá? Então, aqui como exemplo no estado gasoso, nós temos o vapor d'água, né, de uma chaleira, e também o vapor d'água da neblina. Então, o estado gasoso é isso, não tem forma nem volume definido. Isso por conta da ausência total de interação entre as partículas e devido à alta energia cinética que cada partícula tem. Tá? Tanto é que não tem volume nem forma definida, que se você pegar vamos pegar uma seringa, por exemplo, ela está cheia de ar, uma seringa de 10 ml, mais ou menos, ela está cheia de ar. Se você tampar o bico da seringa e puxar o êmbolo, né, apertar o êmbolo, o que vai acontecer? O volume do gás vai comprimir. Mas você deixou que o gás entrasse ou saísse? Não, porque você tampou. Então o volume diminuiu. Tá? Então não tem volume fixo, o volume é variável. Se você pegar essa mesma quantidade de gás e conseguir passar para vamos dizer, para uma bexiga, a forma que ela vai ter vai sair da seringa para ter a forma da bexiga ou do balão, entendeu? Então o sólido tem forma e volume fixo, o líquido tem volume fixo e forma variável, e o gás tem forma e volume variável. Ok? Então nós falamos dos estados físicos da matéria, agora nós vamos falar mudança de estado físico da matéria. Como que passa de um estado para o outro? Tá? Qual que é o nome do processo que acontece dessa mudança de um estado para o outro? Então a mudança de estado acontece a partir do aumento ou da diminuição da temperatura. Tá? Então, quando aumenta a temperatura, a gente tem como base que vai sair do estado sólido, vai passar para o estado líquido e vai passar para o estado gasoso. Quando diminui a temperatura, é o contrário, do estado gasoso para o líquido, para o sólido. Tá? Então, lembrando do slide anterior, o estado sólido, as partículas estão muito unidas entre si. Tá? Eu cheguei a dar um exemplo desse na sala de aula, do estado sólido, do líquido e do gasoso. Imagina num ambiente muito frio, a temperatura está muito baixa, ou na sala de aula, a temperatura está muito baixa, ou na sua casa ou no ônibus. O que acontece? As pessoas, vocês têm a tendência a se aproximar. Né? Nossa tendência é aproximar. Para ficar mais próximo um do outro, para manter o calor. A partir do momento que a temperatura vai aumentando, a gente vai se afastando. Né? A gente vai se afastando. Isso seria o estado líquido. Agora, quando está muito quente, a gente não quer ficar perto de outra pessoa. Incomoda. Então, fica totalmente afastado. Esse seria o estado gasoso. Tá? Então, vamos lá. Da mudança do estado físico do sólido para o líquido. É fusão. É chamado fusão. Fusão nada mais é do que quando o sólido recebe calor e as partículas começam a vibrar com maior intensidade e elas se afastam.
Elas vão se afastar umas das outras e a matéria vai começar a se transformar no estado líquido. Então isso é fusão. Fusão é a passagem do sólido para o líquido quando há um aumento da temperatura. No líquido, se você continuar aumentando a temperatura, o que vai acontecer? A tendência do líquido é transformar em gasoso, porque recebeu calor, recebeu energia, as partículas vão continuar se movimentando e vão se afastar. Esse processo de passagem do líquido para o gasoso é chamado vaporização. A vaporização tem dois tipos. Tem a evaporação e a ebulição. A evaporação acontece quando a passagem do líquido para o gasoso acontece a temperatura ambiente. Tá? E a ebulição é quando você fornece o fornecimento de uma quantidade de energia através de uma fonte. Tá? Vou pegar como exemplo a roupa que seca no varal. A roupa que seca no varal, a roupa está molhada e com o passar do tempo, na hora que você for pegar a roupa, ela secou. Tá? Ela secou porque a água que estava presente na roupa, ela evaporou por conta do aumento da temperatura ambiente ou pela presença da temperatura ambiental. Tá? Então houve essa evaporação. Agora, ebulição é quando você coloca uma panela com água para ferver. Então você tem a fonte de calor, a fonte de energia que seria o fogo. Você está fornecendo essa quantidade de calor e a água começa a agitar, ganhar temperatura, ganhar energia e começa a ocorrer a ebulição. Tá? Para você presenciar a ebulição, para você definir que a ebulição está acontecendo, você observa a formação de bolhas de vapor tanto na superfície quanto ao redor da panela, nas paredes da panela. Você vê quando a água está em ebulição mesmo, que há a formação de bolhas de vapor d'água em todo o volume da água. Então isso é vaporização, ebulição. Aí também há a passagem do sólido para o gasoso, diretamente sem que passe pelo líquido. Isso é chamado sublimação. Tá? A sublimação é quando uma matéria no estado sólido passa diretamente para o estado gasoso. Tá? Você tem dois exemplos. Tem o gelo seco. O gelo seco é formado pelo gás carbônico congelado e também a naftalina. No dia a dia, gás carbônico, nós respiramos, né? Gás carbônico, no resultado da nossa respiração é o gás carbônico. Então a gente joga o gás carbônico para fora. Quando a gente joga o gás carbônico para fora, ele está em um estado gasoso ou no sólido? Está no estado gasoso. Tá? Então a temperatura ambiente, o gás carbônico é gasoso. Por isso que quando você pega o gelo seco, que está no estado sólido, assim que ele vai para a temperatura ambiente, ele passa por sublimação. Ele sofre sublimação, ele passa diretamente para o estado gasoso. Tá? Então sublimação sólido para o gasoso. Agora quando a gente diminui a temperatura, né, vem do gasoso para o sólido, o que acontece? A diminuição da energia das partículas, então elas vão se aproximar novamente. Tá? Então nós temos do gasoso para o líquido, a liquefação ou condensação, tá? Que é a passagem do estado gasoso para o líquido. Houve a diminuição da temperatura, as partículas se aproximaram, né? Começaram a ter uma força de interação entre elas. Se a gente continuar diminuindo a temperatura do líquido para o sólido, as partículas vão se unir novamente. Esse processo chama-se de solidificação. Então, solidificação é a passagem do líquido para o sólido. E também é a passagem do gasoso diretamente para o sólido, que é chamado de sublimação ou ressublimação. Então, quando aumenta a temperatura, é do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso. Diminui a temperatura, o gasoso para o líquido, do líquido para o sólido. Isso tudo se deve ao aumento da energia das partículas, tá? Aumento ou diminuição, certo? Aqui só como exemplo de sublimação, como eu falei, o gelo seco e a naftalina. A naftalina é um produto utilizado em guarda-roupas, em armários, para evitar a presença de insetos, para afastar os insetos. E o gelo seco é aquela substância, aquela fumaça que é utilizada em shows, né, em boate, alguns shows, que é a fumaça branca que sai é do gelo seco.
Condensação ou liquefação. O exemplo que a gente vê no nosso dia a dia é quando você pega um copo, né, um refrigerante, uma lata de refrigerante, uma garrafa gelada e coloca acima da mesa. Você vai observar pouco tempo depois a presença de gotículas de água. Essas gotículas de água devem-se à condensação ou liquefação do vapor de água que estava presente no ar. Então você coloca lá uma garrafa gelada, você acabou de tirar a água da geladeira e coloca na mesa. Você vai observar pouco tempo depois que é a formação dessas gotículas. Essas gotículas nada mais são do que vapores de água presentes no ar que condensaram ou liquefazeram. A temperatura do ar está um pouco maior. Quando elas entram em contato com a parede do recipiente, com a parede do copo que está menor do que a temperatura ambiente, esse vapor de água vai condensar ou liquefazer. Um outro exemplo é quando está frio, você fecha o carro, ou está chovendo, ou você fecha o carro, ou fecha a casa e não há circulação de ar de fora para dentro. Tá? Então você continua continua expirando e vai começar a embaçar o vidro do carro ou embaçar o vidro da casa. Isso se deve à partícula de ar que está saindo da expiração, que a temperatura onde você está fechado está maior, entra em contato com o vidro que está na temperatura ambiente, principalmente recebendo essa diminuição de temperatura do ambiente externo, tá? Então vai haver a condensação também do vapor de água do ambiente, certo? Nós observamos esses processos de transformação no ciclo da água. Tá? Ele não acontece só na condensação, né, no copo, na sublimação. A gente observa isso no nosso dia a dia pelo ciclo da água. Tá? A água presente na terra, no mar, no lago, no rio, sofre evaporação. Tá? Esse vapor d'água sobe, né? Então a temperatura na terra está mais quente, então esse vapor d'água sobe. Ao entrar em contato com o ar mais frio da atmosfera, vão condensar, vai diminuir a temperatura, então vão condensar. A condensação desse vapor d'água vai propiciar a formação das nuvens. Aí tem dois processos. Essa água pode voltar para a Terra através da precipitação, formação das chuvas, e também pode acontecer a precipitação, mas formação das neves e granizo. Tá? Isso acontece quando a temperatura está muito fria. Ok? Então, você tem a presença do vapor da água evaporando, evaporação, a condensação, tá? E depois a precipitação. Quando essa condensação, essa precipitação, ou ela acontece numa região muito fria, pode acontecer a formação das neves e do granizo, tá? Você percebe a passagem do líquido, da água que está presente na nuvem, para o sólido, que é chamado de solidificação. Tá? Nas geleiras, ou a neve derretendo, é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Do sólido para o líquido é a fusão. Ok? Então, no ciclo da água, a gente pode observar esse processo de transformação dos estados físicos da matéria. Além disso, já para encerrar, nós temos a temperatura de fusão e temperatura de ebulição. Fusão é a passagem do sólido para o líquido, e ebulição é a passagem do líquido para o gasoso. Toda substância possui um ponto de fusão e um ponto de ebulição. Nesse ponto de fusão e nesse ponto de ebulição, nessa temperatura, é quando a substância ela vai passar, no caso da fusão, do estado sólido, vai começar a passar do estado sólido para o líquido. No caso da ebulição, vai começar a passar do estado líquido para o gasoso. Pegando como exemplo a água, o ponto de fusão da água, a passagem da água do sólido para o líquido ou do líquido para o gasoso é a 0 graus Celsius. Do líquido para o sólido para o líquido ou líquido para o sólido é de 0 graus Celsius.
E o ponto de ebulição da água, passagem do líquido para o gasoso, ou do gasoso para o líquido, no caso da condensação, é de 100 graus Celsius. Tá? Então, né, olhando esse gráfico aqui, a gente vê a presença do sólido, tá? A gente vê a presença do sólido abaixo do ponto de fusão. Então, se fosse ponto de fusão é 0 graus Celsius. Então, abaixo de 0 graus Celsius, a gente só vê a presença de sólido. A 0 graus Celsius, já começou a haver a passagem do sólido para o líquido. Então, a gente vai ver a presença do gelo, né, do sólido, e também de água líquida. Isso a 0 graus Celsius. Então, tem nesse patamar, né, do ponto de fusão, a presença de sólido e de líquido. Aumentando a temperatura acima de 0 graus Celsius, já não há presença de sólido, não há presença de gelo, há presença apenas de líquido. E essa presença é até chegar a 100 graus Celsius, que é o ponto de ebulição da água. Assim como no ponto de fusão, no ponto de ebulição, a 100 graus Celsius tem a presença de líquido e também do estado gasoso, de vapor d'água. Então, nesse patamar do ponto de ebulição, a presença de líquido, água no estado líquido e também no estado gasoso. E acima de 100 graus Celsius, apenas estado gasoso. Aqui só encerrando, mostrando para vocês a questão do ponto de fusão e ponto de ebulição. Né? Temperatura de fusão, que é a passagem do líquido do sólido para o líquido ou do líquido para o sólido. E temperatura de ebulição, que é a passagem do líquido para o gasoso ou do gasoso para o líquido. Na água, como eu havia falado, a temperatura de fusão 0 graus Celsius e ebulição 100 graus Celsius. O álcool etílico, que é o álcool que a gente utiliza para abastecer, para limpar, para limpeza, ele congelaria e passaria para o estado sólido quando a temperatura atingisse menos 117 graus Celsius. E evaporar quando a temperatura atinge 78,5 graus Celsius. Então ele evapora antes da água. Amônia, temperatura de fusão menos 78 e ebulição menos 33. Então na temperatura ambiente, que é acima aproximadamente 25 graus Celsius, a amônia está no estado gasoso. O cloreto de sódio, o sal, temperatura de fusão 801 graus Celsius e ebulição 1403. Então, para o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, sair do estado sólido para o estado líquido, temos que alcançar a temperatura de 801 graus Celsius. Ácido acético, que é o vinagre, 16,6 graus Celsius fusão e 118 ebulição. Então, na temperatura ambiente, está no estado líquido. Oxigênio, menos 218 e menos 183. Na temperatura ambiente, o oxigênio está no estado gasoso, que é 25 graus Celsius, então está acima do ponto de ebulição. E acetona, que é o solvente que é utilizado para remover esmalte de unhas. Tá? Então, na temperatura ambiente, 25 graus Celsius, a acetona está no estado líquido. Ok? É isso. Espero que todos estejam, a todos que tenham entendido. Tá? Estou à disposição para esclarecimentos. Ok? É isso. Bom dia, boa noite, boa tarde e até a próxima.